Muito bem, nós estamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Mestre Vilmar, como é que está a coisa? Tá ótimo, graças a Deus, parece inverno, que tá melhorando, né? Inverno, Não, o inverno agora deu uma segurada, chegou um verãozinho. Tu gosta de inverno? Eu gosto. É? Eu gosto. Na verdade, Mas eu gosto mais de inverno também, não tem problema nenhum. Aliás, para andar de moto no inverno eu me sinto melhor do que no verão, mais confortável. Que legal, então. Bom, nós temos um convidado hoje, apresenta para nós o convidado. Pois é, olha, nós temos o Sérgio Rocha hoje, que além de ser um grande amigo nosso, é um grande empreendedor também, um cidadão brasileiro que faz pelo Brasil, que gera renda, que gera empregos e que traz riqueza para o Brasil. Porque o Sérgio Rocha... Obrigado, Sérgio, pela tua presença. Muito obrigado por ter vindo. O Sérgio Rocha é presidente da ABRAID, Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, não é? Que é uma instituição que congrega aí um grande número de empresas, com certeza, justamente uma área tão carente, tão necessitada como é a saúde no Brasil. E aí, vamos caminhar primeiro. A ABRAID hoje, ela representa, nós somos 300 associados no Brasil inteiro, usando o jargão aquele clássico do Oiapoque ao Chuí, especificamente numa área de material médico hospitalar especial, que nós chamamos hoje de OPME ou DMI, como a última sigla a ser usado, que trata muito com materiais especiais mesmo. É uma entidade que no ano passado faturou 5 bilhões de reais, os 300 associados, congrega hoje as maiores empresas da área da saúde, além de distribuidores e importadores também, porque algumas pessoas não sabem, mas muitas grandes companhias que estão no Brasil hoje, companhias que vêm lá de fora, são importadores, que é pouca coisa produzido aqui. E essas empresas também fazem parte da nossa instituição. Então, a gente está fazendo um trabalho árduo aí nos últimos anos. Nós sofremos um impacto muito grande em 2015, com toda aquela reportagem que houve da máfia das próteses. De lá para cá, a gente tentou mostrar um pouco do trabalho que a gente faz e do quanto é importante o trabalho que nós fazemos hoje no Brasil, numa área extremamente complicada como é a área da saúde. Esses equipamentos, Sérgio, eu lembro o tempo que eu trabalhei com os irmãos maristas e lá o Hospital São Lucas estava sendo criado. Muitos equipamentos, Silvio, naquela época vinham da Europa. Sim. Não é? Não era tanto dos Estados Unidos, era mais da Europa. Não é? Ainda continua nessa mesma situação? Sim, hoje, claro, existe um domínio por parte dos Estados Unidos, né? Mas muita coisa vem da Europa. Siemens, na Europa é alemão, mais alemão, da Inglaterra, da França. O que acontece também é que muitas dessas empresas americanas migraram para ter posicionamento na Europa e também tem indústrias lá. Mas tu falaste na Siemens, por exemplo, que é uma grande, B. Braun, que é uma indústria alemã também importante da área de consumo. Tem muitas grandes companhias na Europa e que estão aqui no Brasil também. Essa área é uma área muito grande, né? Sérgio, claro que o equipamento, na verdade, é a ciência, né, aplicada na área da saúde. Sim. O setor público no Brasil é bastante demandante ou ele está muito atrasado, defasado em relação a esse tipo de equipamento para o tratamento? Não. Existe um volume muito grande, sim, de compra, mas, infelizmente, o setor público ele não tem as grandes tecnologias disponíveis, com raras exceções. Hoje, o SUS é que banca toda essa estrutura. E não existe dinheiro suficiente para bancar algumas tecnologias. Não quer dizer com isso que o atendimento seja ruim. Não, ele é em algumas circunstâncias, muito pelo contrário. A alta complexidade do SUS hoje é excelente. Ela presta, poucas pessoas sabem, mas presta um excelente trabalho para a população. Porém, algumas tecnologias não estão disponíveis para o paciente do SUS, infelizmente. Né? Quando tu toca nesse assunto, né, Vilmar, Sim. A gente lembra desta roubalheira que houve no país, né? E esse dinheiro passou a fazer falta, muito mais falta do que anos atrás. Eu sempre digo, Vilmar, tu está de prova disso, que sempre se roubou, quer dizer, sempre houve, né, pessoas que vão para os governos para roubarem. Mas o roubo foi tão grande nesses últimos anos que agora acabou fazendo falta. Então, faz falta para o governo ter dinheiro para comprar esses equipamentos. Com certeza. Existem, assim, muitas teorias falando que o dinheiro é mal aplicado. No caso da saúde, não é só isso. Falta realmente dinheiro. Né? É claro que todos esses desvios que houve ao longo desse tempo prejudicou mais ainda. Né? A gente é um país muito grande. Então, prestar saúde nas pontas é muito difícil. E, para isso, hoje a tecnologia vem ajudar bastante. Né? Existe, então... novas maneiras de tu conseguir dar esse atendimento distante. Porém, o governo ainda não está preparado para isso.
Então, Silvio, nessa questão tecnológica, quando eu concluí o curso de engenharia eletrônica, eu e mais 2 colegas montamos lá um pequeno laboratório. Um dos colegas trabalhava no Centro Auditivo Telex, né? E o outro colega trabalhava num banco na área de comunicação. Nós montamos um pequeno laboratório e produzimos um audiômetro, screening, né? Que naquela época estava entrando nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e que faziam com que as empresas começassem a se preocupar com a questão auditiva dos seus empregados. Tá? E fizemos alguns equipamentos, colocamos em teste e tal, mas claro que não tem como competir com a Holanda, no caso, que estava dominando na época os audiômetros, etc. Como é que está esta situação hoje? A tecnologia brasileira, ela está conseguindo avançar um pouco ou ainda dependemos só dos importadores? Não está conseguindo? Não. Infelizmente não. A nossa indústria ela é uma indústria pouco desenvolvida. A nossa área, a área da saúde, não existe quase nada no país. Existe sim alguns nichos muito específicos, mas muito aquém do que vem lá de fora. Não existe investimento, não tem investimento por parte do governo. Nós temos um outro problema que é difícil para nós que estamos aqui longe do centro do mundo, digamos assim, que é nós sermos competitivos. Então, para eu ter desenvolvimento de tecnologia e eu me tornar competitivo com grandes companhias hoje é muito complexo. Muito complexo. Então, o que nós temos hoje, principalmente na área de implantes, que é a área que mais, digamos assim, eu estou envolvido, é, infelizmente, ainda uma indústria que nós chamamos da indústria da cópia. Ou seja, é melhor tu ter um produto próximo àquele que vem lá de fora, e aí, então, essas indústrias, na área de ortopedia, isso é muito comum, do que eu desenvolver alguma coisa nova. Claro, há, sim, desenvolvimento de produtos, óbvio que sim, mas não no nível de competição que pudesse fazer com que nós fôssemos a nossa indústria pudesse ir lá para fora, disputar mercado, assim vai. Isso se exporta, assim, eu até tenho informações, não trouxe, mas eu tenho alguns gráficos no anuário que nós lançamos esse ano mostrando exatamente isso. Hoje, praticamente de tudo que a nossa indústria produz aqui, se não me falha a memória, está por volta de 13% o volume de exportação, ou seja, nada. O contrário é muito maior, né? Então, ou seja, nós trazemos muito mais coisas lá de fora. Então, é aquela máxima, se eu não ponho dinheiro para investir, como que eu vou crescer? Né? E nisso tu precisa de muito dinheiro. E aí entra aquilo que o Silvio estava dizendo, não é? Que é a questão da falta de recursos do governo para incentivar esses investimentos nas áreas das universidades, nas startups, para poder fazer com que o nosso estudante, o nosso formando, enfim, pudesse desenvolver esses equipamentos. Né? Porque eu lembro disso, inclusive, a questão do próprio trazer equipamentos para o Brasil. Naquela época, Silvio, lá do Hospital São Lucas, se trouxe um tomógrafo, que era um tomógrafo que não precisava tomar, na época, o paciente tinha que tomar um líquido branco para dar contraste, era uma coisa horrível. Então, era um tomógrafo por comparação. Só que a PUC trouxe o tomógrafo, mas teve que trazer os técnicos juntos, porque não tinha quem fizesse manutenção. Isso é uma verdade. Ainda continua? Continua. Isso, por exemplo, esse é o tipo de equipamento que eu estou falando coisas de 30 anos atrás, gente. É verdade. E nós temos uma outra coisa para ser avaliado. Infelizmente, a saúde no Brasil, ela sempre foi colocada à margem, né? A margem em que sentido? Nunca houve um grande investimento, nunca houve uma dedicação maior para quem está empreendendo na saúde, infelizmente. Então, digamos que enquanto outras áreas se profissionalizaram, cresceram, evoluíram em termos de gestão, nós ficamos muito abaixo. Agora sim, vamos considerar nos últimos 15 anos que a parte de gestão teve um crescimento por parte dos hospitais, por parte das empresas nacionais aqui também, das próprias entidades. Porém, uma coisa muito recente. Esse dia eu dei um exemplo numa outra reunião que eu estava participando. Eu fui o ano passado falar sobre rastreabilidade, para vocês entenderem, ou seja, quando se usa algum tipo de produto, né, em algum paciente, tu tem que ter o controle desde quando ele vem até ele ser usado e posteriormente. E eu fui convidado para falar sobre a rastreabilidade e antes eu fui fazer uma apresentação pequena para introduzir o assunto e fui fazer uma pesquisa. A rastreabilidade na década de 60 já era usada por toda a indústria, que não a saúde. A rastreabilidade para nós é uma coisa de 10 anos para cá.
Ou seja, sempre a área da saúde está muito aquém do que, que as outras indústrias crescem. O que é rastreabilidade mesmo, Sérgio? Rastreabilidade o acompanhamento do uso do produto. Vou te dar um exemplo. Tu foi jogar futebol, como algum bom gremista que tu é, que eu sei. Não, Colorado. Olha aqui, Colorado, apesar da nossa derrota de ontem... Então ele foi aprender a jogar futebol. Foi aprender a jogar futebol. Com os gremistas. Com os gremistas. Então, tu rompeu o ligamento. E quando tu rompe o ligamento, tem que fazer um procedimento para reintegrar aquele ligamento. Tu usa alguns, tem várias técnicas, mas uma das técnicas tu usa parafusos, 2 tipos de um parafuso, tu pode usar um parafuso de interferência, tu pode usar uma âncora, tem algumas técnicas. Mas só para exemplificar, esse produto que está sendo usado, ele foi produzido há 6 meses atrás numa indústria lá na Alemanha, veio para o Brasil, tem todo um rastro dele. Usou no Vilmar, a partir dali eu tenho tempo de continuidade de guardar as informações do uso desse produto. Então, isso é rastreabilidade. Por algum motivo, deu algum problema com esse produto lá fora e eu preciso rastrear onde ele foi usado. Então, eu tenho que saber que ele foi usado no Vilmar, no dia tal, na cirurgia tal, com o doutor tal, no hospital tal, a tal horário, etc, etc, etc. Faz um follow-up de todo... Exatamente. Então, eu acompanho a vida desse produto o tempo todo. Então, isso é uma coisa que hoje ela é obrigatória, mas que até algum tempo atrás não era. Tá. Entendeu? Então, beleza. A título de informação, né? Que legal. E até só para complementar, Vilmar, tu falaste um pouco de situação de país, eu gostaria até de fazer um comentário que hoje saiu no Diário Oficial, a gente conseguiu um trabalho árduo aí através da entidade lá da Braid, junto com outras entidades co-irmãs, a continuidade do convênio 0199 do ICMS, que é de 1999, que é a isenção para 167 produtos na área da saúde. Isenção de ICMS. Isso era de extrema importância para nós, né? Hoje, infelizmente, a cada dia a competitividade é maior, as margens menores ainda, e muitos dos nossos associados dependiam da continuidade desse convênio para continuar com a empresa mesmo, essa é a verdade. Porque 18% de ICMS, como nós pagamos aqui, é complicado, isso se estende para o Brasil inteiro. Então, graças a Deus, o convênio foi renovado até outubro do ano que vem. Isso é importante até para a sobrevivência das nossas empresas. Nessa área de globalização toda, né? A competitividade é importante e essa questão tributária, o Brasil precisa avançar muito. Né? Eu sei que nós teríamos muitos outros assuntos para tratar com ele, porque ele o que especialista em várias coisas, vagas né? mesmo, Sérgio? Tem uma surpresa para o telespectador. O Vilmar fica... nas horas vagas eu brinco de ser piloto de carro de corrida, né? Piloto de carro de corrida. Esse é um assunto que eu vou tratar com ele na próxima entrevista, né? Vamos lá, não tem porque na problema. verdade é o seguinte, eu sou do tempo, o Vilmar também, eu acho que corri ali na Cavalhada. Na Cavalhada, circuito da Cavalhada, circuito da Pedra Redonda. Isso, Pedra Redonda, assisti muitas corridas sou desse ali. tempo. Então somos, né? Nós somos contemporâneos disso. Um assunto importante para trazer, né? Na próxima entrevista com o Sérgio. Muito bom, o telespectador gosta dessas coisas também de esporte. Sérgio, muito obrigado pela tua presença. Obrigado pela... Porque é importante essa questão que ele falou, porque na verdade é o seguinte, essa questão do equipamento para a saúde, nós estamos num Brasil que está envelhecendo e está doente. Cada vez mais nós precisamos ter essa tecnologia à disposição, não só das clínicas e hospitais particulares, mas também da área pública, e sobretudo da área pública, né? Desde que a partir de agora esse novo governo entrou aí, com essas reformas, e um governo que traz um pouco mais de moralidade à administração pública, nós possamos ter, né, um novo parâmetro para avançar e tornar esta nação mais justa. E a questão do acesso à saúde é fundamental. Sérgio, obrigado pela tua presença. O recado final. Muito obrigado pelo convite. Eu sou um eterno otimista. Se eu não fosse um eterno otimista, eu não estaria há 40 anos na área da saúde. Estaria correndo do automóvel. Exatamente. Então, a minha experiência é que as coisas melhorem a cada dia que passa. Parabéns. Estou aberto sempre que precisarem. Muito obrigado, que quiserem. Um grande abraço, então. Tá bom, muito Rápido obrigado. intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já.